Meu nome é José Igor Barbosa, sou graduando do curso de Tecnologia em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, no campus Natal Central. Hoje eu venho aqui apresentar a pesquisa científica referente à disciplina do Projeto Integrador. Temos como título da pesquisa Homicídios no Rio Grande do Norte e sua relação com a pandemia do Covid-19. Discentes: Célia Regina Alves de Jesus Castro, Fabiane Saraiva de Holanda, Joadson Rodrigues de Carvalho e José Igor Barbosa. Orientadora, professora doutora Ana Cecília Chaves Gomes. A segurança pública sempre esteve em pauta no nosso país, seja tanto pela sua grande importância na sociedade, como também pelos seus problemas. Quando a gente fala de problema da segurança pública, o que vem logo à nossa mente é a questão da insegurança e da criminalidade. Com relação à criminalidade, um dos fatores importantes é a questão do crime de homicídio. Quando a gente analisa suas taxas nos últimos anos, ela houve grande aumento. Ah, dentre esses aumentos da taxa de homicídio no país, a região que apresentou uma das maiores altas foi a região Nordeste, por vários fatores, como, por exemplo, fator socioeconômico, a questão do desemprego, dentre outros. Nessa região Nordeste, o estado que mais teve as maiores taxas foi o estado do Rio Grande do Norte, inclusive ultrapassando altas em 10 anos com mais de 200% na taxa de homicídio. Covid e segurança pública. Levando em conta esses aumentos nas taxas de homicídio no RN e com o advento da pandemia, seus primeiros casos no Brasil, leva-se a questionar uma possível interferência na taxa de homicídio no Estado e na segurança pública como um todo. Nessa perspectiva, sugere uma possível diminuição nas taxas de criminalidade no geral com o advento da pandemia e, consequentemente, o isolamento social. Nesse sentido, temos como objetivo geral da pesquisa analisar a taxa de homicídio no Rio Grande do Norte e sua relação com a pandemia do Covid-19, objetivos específicos: diagnosticar a relação dos homicídios com a pandemia, analisar a evolução dos homicídios por sexo e por etnia, analisar a evolução dos homicídios por faixa etária, observar a variação da taxa de homicídio entre os anos de 2019 e 2020, analisar o meu empregado para o crime de homicídio. Nosso referencial teórico apresenta-se inicialmente a conceituação de segurança pública, segundo a Constituição Federal, que diz que a segurança pública é um dever não apenas do Estado, como também de toda a sociedade, além das polícias fazerem parte da segurança pública. Temos também a contagem do número de homicídios como um importante mecanismo de mensuração da violência no campo da segurança pública, seja tanto pela gravidade do crime, como também pela frequente notificação. Com relação ao Covid, entre os aspectos iniciais, apresentam-se as mudanças na sociedade, como, por exemplo, o distanciamento social, o uso de máscara e o isolamento social, que trouxe como consequência um grande desemprego na sociedade, o que tem relação direta com a taxa de homicídio, com o aumento da taxa de homicídio, como é mostrado em estudos anteriores. Nossa metodologia: a pesquisa se apresenta como exploratória, descritiva, quantitativa, documental e utiliza-se de dados secundários. Tais dados foram retirados das seguintes fontes. De tal forma, passaremos a analisar a evolução dos homicídios no período de pandemia. O primeiro tópico a ser analisado é a taxa de homicídios para 100 mil habitantes, que no Rio Grande do Norte registrou 42,41 óbitos para 100 mil habitantes, ficando superior ao ano de 2019 em 2,23%. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda como tolerável
o número de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. Sendo assim, o Rio Grande do Norte ficou superior mais de 400% nos números da taxa de homicídio. O segundo ponto a ser analisado são os homicídios mensais no Rio Grande do Norte e a variação percentual dos anos de 2019 e 2020. A variação percentual dos anos de 2019 e 2020 ficou entre 3,02% maior no ano de 2020. No período em que os decretos governamentais foram mais rígidos quanto ao isolamento social, para o aumento do isolamento social, o número de homicídios no Rio Grande do Norte reduziu 20,29%. O terceiro ponto a ser discutido é a conduta letal, que a principal conduta letal foi o homicídio doloso, aquele onde o agressor tem a intenção de assassinar a sua vítima. O quarto ponto a ser discutido, a ser falado, é o meio empregado. O principal meio empregado para a consumação dos óbitos no Rio Grande do Norte é a arma de fogo, registrando um número superior a 80% dos óbitos no Rio Grande do Norte. O meio empregado que teve o maior aumento foi o de arma branca, que com as alterações da saúde mental da população, advindo do isolamento social, pode ter explicação para esse aumento do número de homicídios por arma branca, já que são homicídios causados por impulsos psicológicos. Obrigado. Sobre o contexto socioeconômico de homicídios, nós temos a etnia, que demonstrou que os pardos estavam com índice negativo em relação à etnia negra e branca. E uma questão socioeconômica para isso foi o desemprego dessa etnia, né? As pessoas em casa, sem trabalho, que afastou do mercado. Um outro tópico que temos é quanto à faixa etária, que abrangeu o período de 0 a 11 anos de vida. Quer dizer, as nossas crianças foram vítimas de atos criminosos, porventura causados pelos próprios familiares. Quem poderia dar uma proteção, assistência a essas crianças foi que acabou cometendo os crimes. E o nosso terceiro tópico foi em relação ao gênero, que mais uma vez demonstrou que as mulheres foram menos assassinadas. O percentual foi negativo em relação aos homens, pois elas se manteram isoladas socialmente, não ficando assim o público-alvo, né? Não estando em vias públicas, e enquanto isso os homens eles passam a possivelmente furar a quarentena ou assumir funções trabalhistas voltadas para o sexo masculino. Obrigada. Ainda nos resultados, falando sobre a relação entre o isolamento social e os homicídios no Rio Grande do Norte, eu quero explicar que o isolamento social foi uma prática adotada por vários países para conter o avanço da pandemia da Covid-19. O isolamento social, ele é uma diminuição da circulação de pessoas nas cidades, nas ruas, e entre elas, crianças e jovens na idade escolar e adultos que se afastaram do trabalho. No estado do Rio Grande do Norte, o LAIS, ele estabeleceu um percentual mínimo da taxa de isolamento, que foi de 50%, e o ideal de 70%. Sendo que, durante esses meses da pandemia, em nenhum mês o estado atingiu nem o mínimo estabelecido. O mês que mais se aproximou foi o mês de abril, que foi em torno de 42% de taxa de isolamento, e o mês que teve uma menor taxa foi o mês de outubro, né, baseado aí, justificado pelo período eleitoral.
O isolamento social, ele contribuiu diretamente, né, para a redução do número de homicídios no Estado. Outra medida criada pelo governo para evitar um colapso financeiro foi o auxílio emergencial. Foi um benefício assistencial criado para os trabalhadores informais e desempregados, para que essas pessoas pudessem ter uma redução do impacto econômico e assim contribuir para o isolamento social. No estado do Rio Grande do Norte, 52% dos potiguares foram beneficiados por este auxílio. E o auxílio contribuiu para não só para a redução, né, o isolamento social, o auxílio contribuiu tanto para o impacto econômico, quanto também para o aumento, né, da adesão ao isolamento social. E isso impactou na redução do número de homicídios no Estado. Diante do exposto, o que a nossa pesquisa se apresentou utilizando-se de estatística descritiva. Além do mais, percebeu-se que o estado do Rio Grande do Norte está muito, muito longe de atingir o ideal na taxa de homicídio relacionado com a OMS, o recomendado pela OMS. Além disso, houve um grande aumento nos casos de homicídio doloso, o que pode ter relacionando-se com o isolamento social, que, segundo o estudo, abre oportunidades para as práticas criminosas. Além disso, houve um aumento inesperado nos homicídios em crianças, como foi apresentado anteriormente, na faixa etária de 0 aos 11 anos. E esse aumento pode estar relacionado com a questão de um possível agressor no próprio âmbito familiar. Além do mais, observou-se uma ineficácia do Estado com relação ao índice de isolamento social, a taxa de isolamento social, em que desde o início da pandemia até os dias atuais, o Estado ainda não atingiu o mínimo de 50% de isolamento. Fazendo uma relação entre o índice de isolamento e os números de homicídios, observou-se, de acordo com a figura 1, que houve uma relação diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o índice de isolamento, maior seria os números de homicídios registrados. No entanto, como apresentado na tabela 2, o que ocorreu no ano como um todo foi uma redução nos números de homicídios. Com relação aos limites da pesquisa, a pesquisa se restringe apenas ao estado do Rio Grande do Norte e utilizou-se apenas de dados secundários devido às circunstâncias do isolamento social para a segurança dos próprios componentes. Tendo em vista o que foi apresentado, essa pesquisa abre possibilidade de novos estudos em outros estados do país, por exemplo, e também em outros países, fazendo uma análise comparativa e evolutiva para ampliar a análise feita nesta pesquisa. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigado por assistir a nossa apresentação. Aqui estão os e-mails para contato. Muito obrigado.